Previdência Social, que está aqui, né, para falar sobre um tema extremamente importante, o BPC Loas. Você vai conhecer um pouco mais desse benefício. É importante dizer, gente, que ele não é aposentadoria. Ele é um benefício social, né? É por isso que é importante você ficar atento aos critérios para ter acesso, né, ao BPC. E o doutor André está aqui ao vivo, é ele que vai trazer essa informação para você. Prazer te receber aqui, André. Seja bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar mais no programa aqui, Flaviano. Você pontuou uma coisa muito importante, né? Não é aposentadoria. Muita gente confunde em relação a isso. E a gente vai conversar, né? Quais são as diferenças, quem tem direito. Hoje a gente vai explicar tudo certinho aqui hoje. É por isso que a gente tem que ressaltar aqui que, como não é aposentadoria, para você ter acesso a esse benefício, são critérios diferentes, né, André? É o que você vai explicar hoje. Sim, com certeza. O BPC Loas, né, ele é um benefício assistencial, né, ele é pago pelo governo, o INSS só faz a gerência desse benefício, e a gente vai conversar a respeito especificamente do BPC Loas deficiente. Tá? A gente vai fazer algumas diferenças, né, para esclarecer melhor. E a primeira coisa, né, é a gente entender que é diferente de um benefício previdenciário, né? Um benefício assistencial é diferente de um benefício previdenciário. O benefício previdenciário é necessário que a pessoa esteja contribuindo para o INSS, né? Ou você esteja ali empregado, CLT, né? O empregador fazendo ali os recolhimentos, e com isso você tem direito, né, a alguns benefícios perante o INSS. Do contrário, o benefício assistencial, ele não exige recolhimento para o INSS, né? Basta que você ali preencha os requisitos que a gente vai ver logo em seguida, tá? Então, primeiramente, né, o que é o benefício assistencial? Né, ele é o benefício, né, pago pelo INSS que visa garantir um salário mínimo mensal, né, para as pessoas em situação de miserabilidade econômica, sendo um desses critérios necessário que a pessoa seja enquadrada ali nos critérios da baixa renda, né? E existe ali dois tipos de BPC Loas. Existe o BPC Loas idoso, né, que a gente fala, idoso, e o BPC Loas deficiente, tá? O BPC Loas do idoso são destinados, né, para aquelas pessoas que possuem 65 anos ou mais, tá? Então, é necessário preencher o requisito econômico do baixa renda, conforme a gente já conversou, e também preencher ali o requisito da idade, tá? E preenchendo esses dois requisitos, ele pode ter direito ao BPC idoso. E também existe, né, o benefício assistencial pessoal com deficiência, né? Nesse caso, são destinados para as pessoas que possuem alguma deficiência, né, enquadrados ali na lei que sejam impedimentos superiores a 2 anos, e também, né, se enquadra ali no critério da baixa renda, tá? Então, quais são os requisitos para esse BPC Loas da pessoa com deficiência, né, que a gente vai tratar sobre especificamente, né, hoje? O requisito da deficiência, né, a doença é necessário comprovar, né, para o INSS possui a doença, uma deficiência ali que traga impedimento superior a 2 anos. Tá? E com isso a gente já faz ali uma distinção, né? Seguinte, uma pessoa ali caiu, machucou o braço, quebrou o braço, teve que usar gesso. Será que essa pessoa tem direito ao BPC Loas deficiente? Olha, a lei fala que é necessário que essa doença ou deficiência traga impedimento superior a 2 anos. Provavelmente, aquela pessoa ali que quebrou o braço, ela vai ficar, né, impossibilitada, com impedimento, num período menor que 2 anos. Tá? Então, isso não gera direito ao BPC Loas deficiente. Tá? E também, outro requisito é o critério econômico, viver em condição de vulnerabilidade econômica. Né? A gente vai ver logo em seguida quais são, né, qual que é esse critério da baixa renda para poder se enquadrar, né, nesse critério. Então, a deficiência, desse requisito deficiência, é necessário passar, né, realizar uma perícia médica. Né? Então, você faz ali o requerimento perante o INSS, agenda a perícia médica e também a perícia social, né? E comparece no dia da agência do INSS para fazer a perícia. No dia da perícia, né, o perito ali vai fazer uma série de perguntas para verificar se a pessoa ali possui a deficiência. Então, é muito importante a gente entender que a deficiência ela não é um critério especificamente biológico. A pessoa não vai, o perito não vai analisar somente as questões
física ali da deficiência da doença em si. Leve em consideração outros aspectos, ou seja, se essa deficiência traga ali barreiras, dificuldades para a pessoa no dia a dia, se ela foi prejudicada, por exemplo, na higienização, de se locomover, tá? Se o trato digestivo dela foi prejudicado, se a visão dela foi prejudicada. Então, é uma série de fatores que levam em consideração. E o perito ali vai marcando no formuláriozinho a gravidade do quanto essa pessoa foi prejudicada. Tá? E, ao final, faz um somatório e, nesse somatório, verifica ali se possui, né, atingiu os pontos necessários para ser enquadrado como deficiência. Então, a gente observa que, no seu caso, por exemplo, se você entrou com o BPC Lousa deficiente e verificou que foi negado no INSS, não reconhecendo pelo motivo ali, não reconhecendo a deficiência, então não significa que o INSS ali entendeu que você não possui a deficiência. No caso, não trouxe, né, em razão da deficiência, não trouxe impedimentos ali de longo prazo. O INSS não considerou que isso lhe trouxe, né, muitos prejuízos na sua vida social, né? Então, esse critério de deficiência para o INSS ele é bastante amplo. Tá? E a renda do grupo familiar? Tá? Então, o outro requisito é o requisito econômico. E com isso é necessário fazer análise da renda do grupo familiar para verificar se a pessoa ali preenche os requisitos. Primeiramente, a gente tem duas considerações. A renda, né, do critério econômico para o INSS é um critério objetivo, ou seja, né, a renda é per capita no máximo de 1/4 do salário mínimo vigente. Então, pega a renda ali da família, né, dos membros ali da família, e divide pelo número de componentes dessa família, número de membros. E no total, se der menos do que 1/4 do salário mínimo, ele preenche o requisito ali econômico. Tá? Então, se superar um pouquinho, né, superar esse limite legal, pode ser que você pode se enquadrar no critério judicial. Então, se você entrou com o pedido e foi negado pelo motivo da renda, né, não há, primeiramente, que se preocupar muito, porque você pode ali flexibilizar, tentar buscar isso na justiça. Por quê? Na justiça o critério é subjetivo, né, tem como parâmetro ali, né, o meio salário mínimo da renda per capita. Né? Então, muitas das vezes a gente até espera ali tomar uma negativa do INSS em relação à renda, porque o INSS ele é critério objetivo. Passou esse 1/4, não deu, tchau, acabou. Agora, na justiça, né, tem como você alegar outros gastos que você possui. Então, é realizada uma perícia social na casa da pessoa, vai um assistente social ali verificar a moradia, os cômodos, né, a situação, né, analisa ali os móveis e vê se realmente ali é uma pessoa carente ali, né, no requisito financeiro. Então, o INSS ali, no entendimento judicial, né, tem mais essa flexibilização. Tá? Então, não é ali muito objetivo nesse critério de meio salário mínimo per capita. Tá? Então, tem como você conseguir, mesmo que supere ali os critérios do INSS, tentar reverter essa decisão na justiça. E o que integra, né, esse cálculo, né, para considerar ali a renda da família? Então, é levado em consideração, né, dos familiares, os salários, né, das pessoas ali que trabalham, as pensões, pensão alimentícia, o prolabore e o seguro-desemprego. Então, se algum membro do familiar recebe alguma verba em relacionada a isso, ela vai entrar ali, né, no cálculo da família. E o que não integra o cálculo, né, para a aferição desse requisito econômico? Então, o que não integra, a gente tem o Bolsa Família, tá? A gente tem também um benefício previdenciário de, no máximo, um salário mínimo de outro familiar. Então, isso aqui foi até uma decisão recente, tá? Que foi uma vitória, né? Que muitas pessoas ali, por exemplo, tinha aposentadoria do genitor, né, de uma pessoa ali, até de um salário mínimo, que isso entrava no cálculo e no somatório ali passava o limite e o benefício era negado. E agora ficou decidido, né, que no máximo de um salário mínimo não integra no cálculo. Então ajudou bastante pessoas. E também a gente tem o BPC, outro BPC Lousa de outro familiar, também não vai integrar no cálculo. Então, por exemplo, a gente tendo uma família ali, 2 filhos autistas, um recebe o BPC
e outro está querendo buscar esse BPC. Tá? Mesmo que seja ali concedido os dois, né, não vai entrar no cálculo do BPC de um para o outro. Né? Então, isso aí é também uma renda que não integra no cálculo. E quem compõe o grupo familiar, né, para a verificação ali, para saber, né, qual renda de quem vai pegar ali para fazer esse cálculo, esse somatório. Então, quem compõe o grupo familiar é o próprio ali requerente que está fazendo o pedido ali, né, do benefício. A gente tem também o cônjuge ou o companheiro, a gente tem os pais, madrasta, o padastro, a gente tem também os irmãos solteiros, tá? Importante essa informação, que o irmão seja solteiro, que ele vai integrar o cálculo, e também os filhos solteiros, os menores tutelados. Tá? E uma condição importante é que essas pessoas têm que residir sobre a mesma casa, né, para configurar ali o grupo familiar. E quem não compõe o grupo familiar, ou seja, mesmo que a pessoa more na mesma casa, não vai entrar no cálculo ali para a definição da renda. Então, a gente tem os avós, os tios, os irmãos casados. Lembra, os irmãos solteiros, eles entram no cálculo, mas os irmãos casados, separados, viúvos, eles não integrarão, né, divorciados também, não integrarão no cálculo. A gente tem também os netos, sobrinhos, primos, tá? Então, essas pessoas não irão integrar no cálculo. E o valor do benefício assistencial? É um valor de um salário mínimo, tá? Que hoje, em 2024, está no valor de 1.412. Né? E uma dúvida, né, que muitas pessoas têm é se por acaso tem aquele adicional de 25%, tá, da necessidade de ter um cuidador. Mas isso é somente para os casos da aposentadoria por invalidez. Tá? Na questão do BPC Idoso Deficiente, não existe essa possibilidade do acréscimo de 20%. E quais são ali as dúvidas mais comuns em relação a esse benefício? A gente vai ver aqui logo em seguida. É possível ter mais um benefício assistencial da mesma família? Né? Conforme a gente já falou, sim, é possível. Não integrará o cálculo da renda per capita do familiar. Então, se uma pessoa já recebe ali o BPC, a outra pessoa que estará buscando o BPC não vai integrar no cálculo. E quem recebe o BPC LOAS, ele tem direito ao 13º, o 13º salário? Olha, não tem direito ao 13º. Do contrário da aposentadoria, né, tem direito sim ao 13º. O BPC não possui esse direito ao 13º. Esse aqui já é uma diferença, né, bastante notável em relação do benefício assistencial com os benefícios previdenciários. Outra dúvida, né, quem recebe o benefício assistencial pode contribuir para o INSS? Sim, né, pode contribuir para o INSS, mas desde que ele contribua na modalidade correta, ou seja, na modalidade do facultativo. Tá? Então, a pessoa precisa ali contribuir como facultativo. O que é esse facultativo? É uma modalidade de contribuição para o INSS para aquelas pessoas que não possuem renda, não estão exercendo ali nenhuma renda, né, não trabalham, destinados ali a donas de casa, estudante, né, as pessoas que querem simplesmente contribuir para o INSS para garantir algum direito. Então, essas pessoas podem contribuir para o INSS enquanto recebe o BPC LOAS. Né? A pessoa, por exemplo, tem um tempo ali de contribuição, tem 13 anos de tempo de contribuição e já possui a idade necessária para a aposentadoria. Né? O homem ali já possui 65, falta apenas 2 anos. E ele pode, no caso, garantir o BPC idoso, óbvio, caso se enquadre ali no critério da baixa renda, enquanto isso ele vai pagando de forma facultativa esses 2 anos restantes para garantir depois a aposentadoria. Né? E com isso depois ele pode fazer a conversão desse BPC LOAS para a aposentadoria. Então, essa próxima pergunta, quem recebe o benefício assistencial pode se aposentar? Sim, pode se aposentar, né? Desde que preencha os requisitos, ele pode optar pela aposentadoria, que obviamente é mais vantajosa, tem direito ao 13º e também pode deixar pensão por morte. Tá? E a suspensão ou corte do benefício? Tá? Então, tem que tomar benefício para não perder ele. Então, é importante que você tenha o cadastro único, tá? Que você faz ali no CAS, ele esteja atualizado,
né, nos últimos 2 anos. Então, se por acaso ele estiver desatualizado, pode ser motivo ali de suspensão ou corte desse benefício. Outro, né, motivo que acontece bastante também é a renda per capita, né, ali do cálculo superar o limite legal de 1/4 ali do salário mínimo para o INSS. Então, isso pode ser também um motivo ali para suspensão ou corte do benefício. Tá? E caso isso aconteça, o INSS ali abre um prazo para a defesa para se recorrer, né, dessa suspensão para poder, né, reverter e continuar recebendo o benefício. E caso o seu benefício, você entrou com requerimento lá perante o INSS do BPC-Loas e ele foi negado, seja tanto pelo motivo do critério da deficiência quanto pelo critério econômico, existe a possibilidade, né, de você entrar na justiça. Tá? Obviamente também existe a possibilidade de você entrar com recurso administrativo perante o INSS, mas eu não aconselho, né, fazer esse recurso, porque na prática a gente observa que demora cerca de 3, 4 anos, é praticamente inviável. Então na justiça é mais rápido, né, e também tem a vantagem que na justiça, quando faz a perícia, existe a possibilidade de você indicar um médico especialista na doença, na deficiência da pessoa para poder fazer a perícia. Do contrário, os peritos do INSS geralmente são um clínico geral, um médico que não é especialista na doença. Então, hoje a gente conversou, né, a respeito do benefício assistencial à pessoa com deficiência, um benefício que muitas pessoas possuem direito, né, e caso você, né, esteja alguma dúvida aqui, é só perguntar aqui para a gente que a gente vai responder. Aí o André trazendo para você as informações importantes sobre esse benefício BPC-Loas, né, evidenciando justamente os critérios para você ter acesso. O telefone está na tela porque a gente sempre fica aí disponível para a participação da população. Quem tem dúvida pode encaminhar sua mensagem. Tem uma dúvida aqui do Everton, deixa eu ver se eu entendi aqui a dúvida dele, viu, André, para você trazer o esclarecimento. Ele está dizendo que está em uma situação de deferimento de aposentadoria por incapacidade desde janeiro, né? Aí ele quer saber o seguinte, se tem chance de ser mudado do auxílio-doença para a aposentadoria. Ele está dizendo que já foi concluído o processo de reabilitação profissional, passou até por uma perícia já. Certo. Se você realizou ali, né, a reabilitação profissional e já foi, né, reabilitado, né, na outra função, então, no caso, acredito que você não terá mais direito a receber esse benefício, tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez. Tá? Por quê? Justamente, né, a reabilitação profissional é um instituto ali do INSS que faz para que a pessoa, né, se realoque ali no âmbito profissional para outra função que não seja prejudicada em relação da doença que ela possuía antes. Tá? Então, ela vai poder exercer a atividade laboral, ela vai poder trabalhar e não será prejudicada. Essa é a participação do André, sempre ao vivo aqui, trazendo informação para você, direto através aqui da TV Candidez. Os contatos estão na tela, porque o Dr. André está sempre disponível aí para responder todo mundo, seja através do Instagram, seja através do telefone. Fique à vontade sempre para perguntar ou para enviar aí alguma mensagem, caso você necessite, né? Muito obrigado, André, pela presença. Obrigado, Flaviano. Até segunda-feira. Até a próxima segunda-feira, viu? Eu reforço aqui que a entrevista na íntegra fica disponível também para você lá no portal sistemampa.com.br. Bom dia.